Vamos lá, ó. Globoesporte.com. O São Paulo viajou na tarde deste domingo para a Colômbia, onde enfrenta o Milionários na próxima terça-feira, às 21h30, às 9h30 da noite, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O São Paulo vai poupar 7 titulares até mesmo da viagem, tá? Então 7 titulares nem sequer viajaram. Vai estar no banco? Não, nem viajaram. Vão estar nem no banco na terça-feira contra o Milionários. Ficaram em São Paulo os laterais Lucas Ramon e Enzo Dias, o zagueiro Rafael Tolói, o meia Danielzinho e os atacantes Arthur, Luciano e Caleri. Eles vão treinar no CT da Barra Funda tanto na terça quanto na quarta-feira. Tá? Então, esses 7 jogadores nem sequer viajaram, vão estar ali no banco na terça contra o Milionários, tá? Lucas Ramon, Enzo Dias, Rafael Tolói, Danielzinho, Arthur, Luciano e Caleri, tá bom? Nem sequer viajaram aí para esse jogo. E posso falar uma coisa para vocês, que a gente vai comentar mais aqui, né? Tem mais coisas, olha assim, já de antemão, acho corretíssimo fazer isso. Isso claramente vai ser aquele jogo que o São Paulo vai poupar os melhores jogadores, que vai dar oportunidades para reservas, jogadores que vêm jogando pouco, né? Que é sempre bom você dar oportunidades aí para jogadores que estão jogando pouco, porque, cara, a gente precisa de opções, né? Então, o tipo de jogo na terça-feira que o reserva vai ter que entrar e falar: ó, professor, eu tô aqui, ó, se precisar de mim pode contar comigo. Tô aqui disputando posição, né? Tem que abraçar a oportunidade que vai ter na terça-feira. É um jogo difícil, fora de casa, né? Pensando teoricamente, é o jogo mais difícil da Sul-Americana na primeira fase, que é o Milionários, né? Tu vai pegar o melhor time do grupo, né? Dos 3 que São Paulo enfrenta, é o melhor time do grupo fora de casa, né? Do Boston River, O'Higgins e Milionários. O Milionários é o melhor dos 3, né? Você vai pegar eles fora de casa. Então, na parte teórica, é o jogo mais difícil. Então, uma oportunidade boa aí para quem tá jogando pouco, para quem quer espaço, mostrar pro técnico que o técnico pode contar com esse jogador. Então, o jogo para mostrar, entendeu? André Silva, Tapia, acho que o Luan deve jogar esse jogo aí também, ele que entrou contra o Juventude. Então, quem foi entrar nesse jogo, Dória também, né, que jogou bem mal os jogos que teve oportunidade. Então, é o jogo, irmão, pro reserva mostrar, né, que ele pode brigar por uma vaga no time titular. Quando o técnico ali for olhar pro banco, né, o técnico viu, ó, esse cara aqui, quando teve a oportunidade, abraçou, jogou bem, agarrou a oportunidade. Então, o jogo é para isso. E eu concordo plenamente, tá? Eu já acho que tinha que ter feito isso, até critiquei aqui. Eu e muitos da torcida, vale lembrar, criticou muito o time titular contra o O'Higgins, né? Que foi quando a gente teve o Marcos Antônio machucado. Eu acho que já era para fazer isso contra o O'Higgins, né? Naquela segunda rodada que a gente venceu por 2-0, tomamos um sufoco brabo. E já acho que tinha que fazer isso naquele jogo, tá? E, cara, assim, pra mim tá corretíssimo aí, eu jamais, o Roger tá de sacanagem, tá corretíssimo e vale lembrar, tá? Não vamos ser injustos aqui, não. Quando a gente fala de prioridades de campeonatos, né, da temporada, esses planejamentos, se é que no São Paulo existe, né? Isso não é o técnico que decide, tá? Não, que o Roger vai poupar contra o Milionários pra ter o time contra o Bahia 100%. Não, isso é uma decisão institucional, tá? E não só no São Paulo, todos os clubes é assim. Não é que o técnico chega e fala: não, eu vou priorizar a Copa do Brasil, vou priorizar X campeonato, vou pôr o time reserva aqui. Técnico nenhum faz isso, tá? Isso é decisão do técnico junto com a diretoria. Então, isso não é só o Roger Machado que tá decidindo por isso. Independentemente de qualquer coisa, acho correto, tá? Acho correto aí. E a gente pode ter um reforço para esse jogo, não está confirmado ainda, vai depender do treino que vai acontecer na segunda-feira, mas a gente pode ter um reforço importante aí para esse jogo. O Ferreirinha foi relacionado pela primeira vez desde a lesão que a gente teve, né, que foi um edema na coxa esquerda. Ele não atua desde a derrota para o Vitória há 4 jogos, tá bom? Então vamos lá. Ele foi relacionado, né? Vai ter que ver aí ainda se ele vai ter condição de jogo ou não. E é isso que vamos falar agora, porque a gente pode ter aí alguns jogadores sendo cortados do banco. Ó. Como o time viajou com 2 jogadores a mais, ainda há a possibilidade
do corte do Ferreirinha, a depender do treino desta segunda-feira. Mas a tendência é que ele esteja bem para ficar no banco de reservas, né? Então, pegando ali todos os jogadores que viajaram naquela delegação, viajaram 2 jogadores a mais. Significa que se viajaram 2 a mais, vai ter 2 jogadores cortados. Então vai ter 2 jogadores aí que não vão estar nem no banco. E pode ser, né? Tem a possibilidade de o Ferreirinha ser cortado, né? Então tem treino na segunda-feira. Se ele estiver bem aí, pode ser que ele seja aí uma opção no banco contra o Milionários. Ele que não joga desde aquele jogo contra o Vitória, que ele se machucou. Mas de lá pra cá, ele não jogou nenhuma partida. Então, amanhã, vamos ver se o Ferreira vai ter condições de jogo ou não. E tem outra novidade, tá? Outra novidade é o atacante Paulinho, destaque do time vice-campeão da Copinha deste ano. Ele teve um estiramento ligamentar no joelho esquerdo na final da Copinha e estava fora desde então. Vai ser a primeira vez que ele está relacionado após a lesão. Rapaz, posso falar uma coisa para vocês? Me surpreendeu, tá? Porque as informações que tinha, apesar que nem tanto, não surpreendeu tanto, porque para pensar que ele se machucou na final da Copinha, que foi em janeiro, né? E a gente está aí no fim de abril, então, né? Para pensar aqui agora, ele ia ficar alguns meses fora, né? Mas eu pensei que ele ia ficar mais tempo. Mas já está recuperado e já está relacionado para o jogo de amanhã. De terça, contra a equipe do Milionários, né, cara? Assim, foi uma lesão, não foi aquela lesão que o cara tem que fazer cirurgia, aquela coisa toda, mas é uma lesão de ligamento no joelho, né? Lesão de ligamento no joelho é sempre algo grave, tanto que ele se machucou em janeiro e tá voltando só agora no final de abril, né? Então, é uma ótima notícia porque é um garoto promissor que a gente tem nas categorias de base. Não sei se vai ganhar chance nesse jogo, acho que não, né? Acho que é mais aquele jogo para ele ser relacionado, ficar ali no banco, se ambientar, né? Voltar ali a se ambientar com um time profissional, ficar no banco. E acho que mais pra frente, quem sabe ele pode ganhar uma oportunidade aí, tá bom? Aí o que acontece? A gente comentou já que vai ter 7 jogadores do time titular que nem sequer viajaram, mas vai ter alguns titulares que vão ser a espinha dorsal do time, tá? Rafael, Sabino, Alan Franco e Bobadilha devem ser a espinha dorsal do time, únicos habituais titulares que viajaram para a Colômbia, tá? Então esses 4 aí viajaram e deve começar como titular, né? Vamos ver se o Roger vai botar eles no banco também, mas acho que eles vão começar. Não acho que o Roger vai colocar 11 reservas, né? Acho que ele vai botar ali mais do time, mais da metade do time reserva, mais alguns titulares, né? Alan Franco, Bobadilha, Sabino, né? Então devem ser os titulares que vão jogar contra o Milionários na próxima terça-feira. Tá bom, rapaziada? Então, como eu comentei, concordo com a decisão, acho justo, aí tem que fazer isso mesmo, né? O time titular, né, a maioria vai ser poupado desse jogo, e no final de semana contra o Bahia, lá em Bragança Paulista, esperamos todo mundo aí estar na ponta dos cacos, né, para poder fazer um grande jogo contra o Bahia e vencer, porque tem que vencer. E o Bahia, que não está em competição sul-americana, então o Bahia vai ficar a semana inteira sem jogo, vai só treinar, né? E pelo menos a maioria dos nossos titulares também, já que não vão jogar contra o Milionários, tá bom? Aí o que acontece? O Alexandre Vieira traz aqui o seguinte, que além, né, dessas mudanças que a gente vai ter no time, o Roger vai chamar aí bastante jogadores aí do Sub-20, que é para, né, completar ali o banco de reservas, né, cara? O São Paulo, nas fotos que postou da viagem, tá o Osório, o próprio Paulinho, como a gente comentou, né? Com certeza vai estar o Pedro Ferreira, né? O Jorge, esses jogadores aí que já estão ali frequentando os treinos do time de cima e de vez em quando ficando no banco ali do time principal. TT, né? Os jogadores que a gente está mais acostumado a ver da base ali ficando no banco do time de cima, tá bom? Aí é aquela coisa, motivo, segundo o Alexandre Vieira, o alto desgaste, né, que é o motivo de poupar o time, o alto desgaste, foco no jogo contra o Bahia e a altitude. Vale lembrar que tem altitude lá no jogo contra o Milionários, né? Então esses são os 3 motivos. Desgaste, foco no jogo contra o Bahia e altitude contra o Milionários. São os 3 motivos aí, né, que levam o São Paulo a fazer aí muitas mudanças, nem sequer viajar muitos titulares. E acho justo, como eu comentei, cara, se tu for olhar os jogadores que foram poupados, tu pega o Luciano. Cara, o Luciano ontem, ele sai, a primeira coisa que acontece é ele começar a fazer tratamento ali na panturrilha, né? Porque vai lembrar que ele estava com uma sobrecarga na panturrilha,
ficou fora de 2 jogos, se eu não me engano, do São Paulo, né? E ontem, né, por Sai já começa a fazer tratamento na panturrilha, porque ele não tá na ponta dos cacos, não tá. O Caleri joga todo o jogo, também não dá, uma hora vai estourar. O Arthur, desde que chegou, irmão, cara, eu acho que o Arthur, tá? Ele não ficou de fora de nenhum jogo do São Paulo. Desde que ele chegou, ele jogou a maioria como titular, né? E os jogos que ele foi, que ele começou no banco, ele entrou no segundo tempo, como foi aquele, por exemplo, contra o Boston River, né? Que ele começou no banco e entrou no segundo tempo. Então, tipo assim, cara, quando ele não é titular, ele entra no segundo tempo. Então, cara, jogou todos os jogos e são caras que estão muito desgastados e, cara, ficar botando pra jogar todo jogo, a gente sabe o que vai acontecer. Vai estourar, uma coisa básica e simples aí. Então, acho super justo aí o que tá fazendo. E, né, que os jogadores consigam descansar bem. E pro jogo do final de semana contra o Bahia, tá todo mundo nas pontas dos cacos aí, porque é um jogo importante que tem que ganhar de qualquer jeito esse jogo contra o Bahia. É uma dobradinha do São Paulo como mandante, ontem contra o Mirassol, e final de semana contra o Bahia tem que vencer, né? Então, vamos ver como que vai ser o desempenho do São Paulo nesse jogo aí contra o Milionário. São Paulo tem 6 pontos no grupo, né? Vamos ver como vai ser esse jogo aí, beleza, meu parceiro? Vamos avançando aqui agora, vamos mudar de assunto, rapaz. E olha só isso aqui, ó. Segundo o Gabriel Sá, Roger Machado e Rui Costa ganharam um respiro com as vitórias aí diante de Juventude e Mirassol. Nos bastidores, o clima é de respaldo total ao trabalho da comissão técnica e da diretoria. A leitura no São Paulo é que o Roger reagiu bem à semana de pressão e pode começar a trilhar um caminho de conquista da confiança e do prestígio junto à torcida do São Paulo. Rapaz, eu acho isso inacreditável, porque é o seguinte, são coisas bem fora da realidade, né? Tipo assim, o Roger e o Rui ganharam um respiro, né? E tem respaldo porque ganharam do Juventude e do Mirassol. Juventude está no meio da tabela da Série B, tá? Na metade da tabela da Série B. E o Mirassol está na zona de rebaixamento da Série A do Brasileiro. Aí ganha esses 2 jogos aí como mandantes, né? Esses 2 jogos. Aí, nenhum dos 2 jogos foi nosso, nada demais, entendeu? Especialmente ontem que deu um chute no gol, né? Um cabeceio, melhor dizendo. Aí agora tem respaldo. Não, tem respaldo porque ganharam do Juventude e do Mirassol, pô. Então agora eles têm respaldo, ganharam um respiro, tá tudo tranquilo. Aí outro ponto. O Roger reagiu bem a semana, né? E agora pode começar um trilho, né, aí de conquista da confiança da torcida. Só que tem o seguinte, a gente vai ter até a parada para a Copa, se não me engano, 8 ou 9 jogos. Nesses 8, 9 jogos vai ter o Milionários terça-feira, que é difícil, ainda mais que vai ser com o time reserva. Tem um jogo com o Bahia, que é um confronto direto, né, os times bem perto ali da tabela. Em Bragança, jogo duro. A gente tem na sequência Corinthians, tá, em Itaquera. Fluminense no Maracanã, né? Então a gente até a parada para a Copa tem muito jogo duro, tá? Inclusive vem a sequência dura agora, né? Como eu falei, Bahia, Fluminense, Corinthians, né? Uma sequência dura, tem um jogo de volta contra o Juventude, então a gente vai ter jogos bem duros, né? E eu quero ver o que é que o São Paulo vai apresentar e quais vão ser os resultados desses jogos, porque é aquela coisa, se Juventude e Mirassol são o suficiente para dar respaldo pro técnico, vamos ver como vai ser o desempenho do time contra os times mais fortes, porque a sequência agora é dura, como eu falei, tá? De sequência de Brasileirão agora é só pedreira, né? Então, cara, assim, é só no São Paulo para acontecer um negócio desse, né? Como é que pode o time ganhar do Mirassol e do Juventude com um desempenho bem mais ou menos, né? Mas já é o suficiente para ter respaldo. Agora, esses jogos que vão ter na sequência, ou o São Paulo vai dar uma bela de uma resposta, uma melhorada, né, ganhar jogos, fazer boas partidas, conseguir bons resultados. Aí sim, dá uma tranquilidade maior para o Roger, né, e ele conquistar o torcedor, evidentemente. Ou vai ser, irmão, uma porcaria, vai perder e ele vai ser demitido ali perto da parada para a Copa. Ou durante a parada para a Copa, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, porque... alívio. Ganhou. Beleza. Tudo bem. Vamos ver agora na sequência mais difícil. Vamos ver o que o São Paulo vai fazer, né, nesses jogos mais duros, tendo esse desempenho. Porque se não jogou bem contra o Juventude, se não jogou bem contra o Mirassol, como é que vai ser contra o Fluminense do Maracanã? Contra o Bahia, final de semana.
contra o Corinthians e Itaquera. Como é que vai ser? Não sei, eu só sei que vamos ter uma sequência dura, complicada, e vamos ver o que esse time vai apresentar. Acho que vai ser uma sequência aí que eu acho que vai definir o Roger no São Paulo. Se ele for bem, ele deve continuar, né? A gente vai estar chegando perto da parada para a Copa. E se ele for mal, aí eu acho que os caras vão demitir ele porque vai ter a parada para a Copa. Aí você vai ter um tempo para escolher o técnico, para trazer outro, para treinar aquela coisa toda que a gente conhece aí, né? Então vamos aguardar, ficar de olho aí.